Bom dia, boa tarde, boa noite. Rufem os tambores pra galera da madrugada. Boa madrugada! Olha, o tema é caloroso. Hoje o tema é violento. Hoje é o tema um dos mais queridos pela OAB. Hoje a live é uma live que tem um tema, como eu te disse, extremamente caloroso. E por isso que eu pedi para você compartilhar com 3 amigos, pelo menos aqui na Gaivotinha, ok? Responsabilidade civil, gente. O que é a responsabilidade civil? A responsabilidade civil nada mais é do que um dever sucessivo. Trata-se de um dever sucessivo que surge em razão da violação de um dever originário. Vou lá recapitular. O que é a responsabilidade civil? A responsabilidade civil nada mais é do que um dever sucessivo que surge em razão da violação de um dever originário. É isso mesmo. Surge em razão da violação de um dever originário. Que dever é esse originário, Cris? O dever de não causar danos a outrem, de eu não causar danos a uma outra pessoa. Então, é aquela máxima do neminem laedere. Neminem laedere. Tem esse nome um pouco complicado, neminem laedere, porque você não pode causar danos a outrem. Caso você cause danos a uma outra pessoa, surgirá o dever sucessivo de você reparar esse dano. Isso é responsabilidade civil, ok? Nosso brinde matinal aqui, cafezinho. Bom, queridos amigos, então, pressupostos da responsabilidade civil. Classicamente, dentro do Código Civil, a regra é a da responsabilidade civil baseada na culpa, ou seja, uma responsabilidade civil de ordem subjetiva. Então, a regra ela é pautada, ela é fundamentada na culpa, ou seja, uma responsabilidade civil de ordem subjetiva. E os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva estão presentes aí na sua tela. Quais são? Conduta, culpa, nexo de causalidade e dano. Conduta, culpa, nexo de causalidade e dano. Mas, Cristiano, a responsabilidade civil objetiva é uma exceção? Eu defendo que não. Eu, Cristiano, nas minhas obras, eu falo não. A responsabilidade civil objetiva não é uma exceção. O que nós observamos hoje é um alargamento das hipóteses, e aí a gente observa muitas hipóteses de responsabilização que independe de culpa, ou seja, a responsabilidade civil objetiva. Mas se você quiser pegar aí um conceito, uma base para responder uma questão de responsabilidade civil objetiva, é só você ler o artigo 927 no seu parágrafo único. Cris, o que diz o artigo 927, parágrafo único? Que haverá responsabilidade civil independente da existência de culpa quando a lei dispuser, quando a lei disser, olha, a responsabilidade civil é objetiva, ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco, ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. O Código Civil, assim como o Léo passou hoje na live aqui, o Código de Defesa do Consumidor, ambos adotaram a teoria do risco da atividade. Eles não adotaram, seja o Código Civil, seja o Código de Defesa do Consumidor, a teoria do risco integral. Ambos adotaram o risco da atividade, ok? Mas vamos então estudar o clássico da responsabilidade civil, pautada naquela que depende de culpa, a responsabilidade que depende de culpa. Quais são os pressupostos? Primeiro, uma conduta. Essa conduta, gente, ela pode ser tanto lícita ou ilícita. A conduta, ela tanto pode ser lícita ou ilícita. Cristiano, a conduta lícita gera dever de indenizar? Sim. A conduta lícita, ela exclui a ilicitude, mas não exclui o dever de indenizar. Ela exclui a ilicitude, mas não exclui o dever de indenizar. Então, a conduta, ela tanto pode ser lícita, como ela também poderá ser ilícita. E essa ilicitude, eu chamo a atenção de 2 artigos. Os artigos 186 e 187. E precisamente para a FGV,
a sua banca da OAB, muita atenção para o artigo 187, o chamado ilícito objetivo, ou também denominado de abuso de direito. Ilícito objetivo, ou também denominado de abuso de direito. A doutrina e a jurisprudência destacam que quando há abuso de direito, a responsabilidade civil será de ordem objetiva, independente da existência de culpa. Então, tanto a conduta lícita ou ilícita são um dos pressupostos da responsabilidade civil. A culpa. A culpa é elemento da responsabilidade civil subjetiva. Ela não está presente na responsabilidade civil objetiva, pois a responsabilidade civil objetiva é aquela que independe de culpa. Então, na responsabilidade civil objetiva, gente, o que a gente pode fazer? Na responsabilidade civil objetiva, a gente teria conduta, nexo causal e dano. Eu risco a culpa. Então, na responsabilidade civil objetiva, eu teria conduta, nexo causal e dano. Eu tiro a culpa. Na responsabilidade civil subjetiva, eu tenho conduta, culpa, nexo causal e o dano. Tudo bem? E o dano? Bom, culpa, ela pode ser leve, ela pode ser grave, ela pode ser gravíssima, ok? Ela pode ser mediana. Mas todos os graus de culpa levam a um único caminho. E aí eu vou pegar o meu Código Civil comentado, que a editora me avisou que só tem um na editora e ele pode ser seu. O Código Civil comentado da editora Juspodium. Vamos abrir, gente, no artigo 944. Esse artigo é top para cair na sua prova. 944 do Código Civil. Vamos lá? Vamos lá. Código Civil comentado, que eu estou utilizando, obra da minha autoria. E olha o que ele diz aqui, o 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz, o magistrado, reduzir equitativamente a indenização. Então, independente do grau de culpa, todos os caminhos levam à indenizabilidade, à indenização. E a indenização mede-se pela extensão do dano. Outro tema que é muito importante sobre a culpa é o artigo 945 do Código Civil. Ok? 945 do Código Civil. Ele fala da culpa concorrente. Pelo amor de Deus, meu amigo OABeiro, minha amiga OABeira, a culpa concorrente não é causa excludente de responsabilidade. Não se trata de causa excludente da responsabilidade. A culpa concorrente nada mais é do que uma causa minorante do valor indenizatório. Repito, a culpa concorrente nada mais é do que uma causa minorante do valor indenizatório. Olha lá. Se a vítima, 945 do Código Civil, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano, ok? Importante, gente, essa regra para vocês. Agora, Cris, a culpa concorrente, ela se aplica na responsabilidade civil objetiva? No primeiro momento, você poderia pensar assim, não, porque a responsabilidade civil objetiva, Cris, é aquela que independe de culpa. Então, não há de se falar em culpa. E aqui, muita atenção. A doutrina, todos estão por aí, gente? Eu não estou vendo coraçãozinho, entrou um SMS aqui para mim do nada na minha live, né? Então, todos estão por aí? Será que estão? Eu vou abrir comentário para saber se vocês estão por aí, gente. Então, olha só. 945, eu disse e perguntei. Aplica-se a culpa concorrente na hipótese de responsabilidade civil objetiva? A doutrina entende que sim. Olha só. O enunciado de número 459 da 5ª Jornada de Direito Civil, enunciado 459 da 5ª Jornada de Direito Civil, diz assim: a conduta da vítima pode ser
fator atenuante do nexo de causalidade na responsabilidade civil objetiva. Fator atenuante, que atenua na responsabilidade civil de ordem objetiva. Então, culpa concorrente, gente, não é causa de exclusão da responsabilidade. Culpa concorrente é uma causa minorante do valor indenizatório. E, segundo doutrina, poderá ser tanto aplicada frente à responsabilidade civil de natureza subjetiva, como poderá ser aplicada frente à responsabilidade civil de natureza objetiva, ok? Nexo de causalidade. O que é o nexo causal? O nexo causal nada mais é do que o liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. Vou repetir. Liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. O nexo causal ele tem que estar presente tanto na responsabilidade civil objetiva, assim como na responsabilidade civil de natureza subjetiva. E, por fim, o dano, gente. Porque sem dano não há de se falar em responsabilidade. Sem dano não há de se falar em responsabilidade. O dano ele pode ser material, ou também chamado de patrimonial. E o que é o dano material ou patrimonial? Dano patrimonial ou material, ele divide-se em danos emergentes, que é a perda no patrimônio já existente, e lucros cessantes, que é aquilo que você deixou de ganhar. Então, danos emergentes, perda no patrimônio já existente, ou lucros cessantes, que é aquilo que você já deixou de ganhar. Bom, que você deixou de ganhar. Aqui é importante destacar para todos vocês o seguinte: a regra referente ao dano moral. O que é o dano moral? O dano moral nada mais é do que a violação de um dos direitos da personalidade. O dano moral nada mais é do que a violação de um dos direitos da personalidade. E aqui, gente, eu gostaria muito que vocês anotassem súmulas do STJ. Eu posso falar? É o momento de você anotar. Papel e caneta na mão, ou se você está assistindo essa live no laptop, no seu desktop, é o momento de você digitar no seu tablet súmulas do STJ. Eu vou colocar todas elas aqui, ó. Todas elas aqui. Estou digitando aqui para vocês, tá, gente? Estou facilitando o trabalho. Olha aí, galera. Olha aí, digitei para vocês, hein? Todas são súmulas aí do STJ. Súmula 37, 227, 370, 385, 387, 388, 403 e 595. Veja que eu anotei aí do lado in ré ipsa. In ré ipsa. Eu quero que vocês coloquem na súmula 370, um asterisco, na súmula 388, outro asterisco, na súmula 403, um outro asterisco, e na súmula 595, um outro asterisco. Então, na súmula 370, um asterisco, na súmula 388, um outro asterisco, na súmula 403, um outro asterisco, e na súmula 595. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque todas essas súmulas que eu coloquei aí um asterisco são exemplos, ok? São exemplos para vocês de dano moral in ré ipsa. Dano moral in ré ipsa. O que é dano moral in ré ipsa, gente? Dano moral in ré ipsa é dano moral presumido. Dano moral in ré ipsa trata-se de dano moral presumido. Todas essas súmulas da STJ que eu coloquei asterisco, então são exemplos de dano moral presumido. E todas as súmulas que estão fixadas aí para vocês, súmula 37, 227, 370, a 370 pode cair em civil, pode cair em consumidor, pode cair em empresarial. A súmula 388 pode cair em civil, pode cair em consumidor, pode cair em empresarial, ok? Então, a gente tem aqui várias súmulas relacionadas ao dano moral. Gente, olha só, se você também quer ter o projeto intensivo, porque o extensivo ele é pago, o extensivo ele é gratuito, mas o intensivo ele é pago, ok? Ele é pago. Qual a diferença de um de outro? Você já sabe, eu falo todos os dias. O intensivo ele tem um material muito rico que não está lá no extensivo, que é o cronograma, os mapas mentais de direito. São mais de 500 páginas de mapa mental, gente. Gente, é animal
o material. É animal. Fora o grupo VIP no Telegram, aulas online. Gente, surreal o projeto intensivo. Se você quer também o projeto intensivo, manda uma mensagem para mim dizendo: Cris, eu quero o intensivo. E eu vou te mandar um link, tá? Já para pagamento, com R$300 de desconto. O intensivo ele custa R$397 e eu te envio o link que você vai pagar R$97 à vista. Olha, ou agora escute, ou 12 parcelas no cartão de R$9,70. É brincadeira, né? E vai até o seu exame da OAB, até a 32ª, o 32º exame. Então, muita atenção. Se você é OABeiro, está estudando de graça no seufuturo.com, no extensivo, e quer dar um plus nos seus estudos, estudar mais ainda, porque são projetos diferentes, vamos lá, gente. Vai para o intensivo também. Migra também para o intensivo. 12 parcelas de R$9,70. Manda para mim um eu quero. Não adianta mandar aqui para mim. Tem que mandar por direct. Cris, me manda o link, que eu te mando o link de R$300 de desconto. Galera, animal. Quero muito comentário de vocês. Vou terminar a live, já vou publicar no meu IGTV e você faz o seu comentário da live de hoje. Beijo para a mulherada, abraço para a macharada. Tchau!